Brigadeiro pra nós é negrinho. No sul. Que culpa que eu tenho que no sul brigadeiro é negrinho? Nunca falei a palavra brigadeiro. Vou fazer um brigadeiro em casa. Sempre vou fazer um negrinho em casa. Eu, preto, vou ter... Porra. Semana, o grupo que nega a história, nega o racismo, nega tudo, me chamou de xenofóbica porque eu falei, né, que em algum momento da história existe um motivo para alguns sulistas possuírem essa característica racista, mesmo que inconscientemente. Claro que não precisava nem de falar que você tendo minimamente um cérebro, pode ser até pequeno, você consegue expandir a problemática para além disso, que você sabe que existem mineiros pretos racistas, que existem nordestinos pretos racistas, que existem paulistas pretos racistas, que existem cariocas pretos racistas, e etc. Em todos os locais do país existe isso. Mas, todas as vezes que nós estamos falando de alguma coisa racial, o Sul sempre se destaca. E isso existe um motivo, isso é histórico. Claro que nem todo sulista é racista, mas quando nós nos deparamos com um sulista racista, não tem que ser, ai meu Deus, eu tô impressionado com isso. Não, porque historicamente falando, o Sul tem uma história, ele tem um projeto de fazer com que as pessoas são assim. Por exemplo, nós tivemos nas últimas semanas o Sul retirando cotas raciais de todos os concursos de faculdade do estado. De todas as faculdades, de todos os ingressos de cotas raciais do estado. Gente, que outro estado que fez isso? Por favor, assim, realmente, lá eles podem falar sobre isso, eu dei uma lida aqui, realmente eles falam neguinho, branquinho, só que o Matheus já tem idade o suficiente pra poder entender que isso é errado. Não precisa de uma lei vir falar pra ele, apesar que ele teve muitas falas racistas, eu espero que seja punido por isso, porque se o racismo fosse levado a sério no Brasil, ele nem estaria lá dentro mais. Mas a gente percebe que o racismo não é levado a sério no Brasil quando um crime de racismo é menos grave do que uma agressão. A gente percebe que o crime de racismo não é levado a sério nesse país. Não é levado. E aí as pessoas, eu não sei, por possuírem também, ficarem meio que acanhados, porque ele possui legitimidade pra falar. Ele possui legitimidade pra poder dizer as vivências dele enquanto pessoa preta. Mas ele não possui legitimidade pra falar sobre racismo, uma vez que ele já mostrou-se não letrado o suficiente. E ele não quer letrar-se. Porque, gente, eu falar da minha avó, do meu avô, do meu biso, ok. Mas eu estou falando de uma pessoa de 20 e poucos anos, que tem acesso à informação, que tem acesso a telefone, que tem acesso, muitas vezes, gratuito ao estudo e não quis letrar-se. Portanto, já passou da hora da gente querer letrar essas pessoas e começar a puni-las. O crime de racismo precisa ser levado a sério. Porque eu vou fazer um negrinho em casa. Amor, você sabe que isso é errado, né? Você sabe que isso é errado, a gente não precisa te falar. A impressão que eu tenho, e não só a impressão, é que as pessoas querem que toda a sociedade a eduque caso ela esteja errada. E não tem mais que educar. Em racista é pau e fogo e acabou, gente. Não tem mais do que você ficar, por favor, que isso, que aquilo, que aquilo. Você sabe que é errado, só sala suas problemáticas e você tem que responder criminalmente por isso. Já que você não aprendeu por amor, que agora você aprenda pela dor, pagando pelo crime que você cometeu. Porque racismo não é erro, racismo é crime. Tá, Sara, tá um tanto de gente falando, eu peço perdão pelo erro. Não é erro. Não é erro. Enquanto a gente continuar tratando o racismo como erro, as pessoas nunca serão punidas. Porque, olha, não, realmente ele errou e tal. Ninguém age desse jeito quando nós estamos falando de um crime de latrocínio, por exemplo. Nós estamos falando do crime de homicídio mesmo. E as pessoas não, as pessoas querem punir. Por que racismo não é tão fácil de você falar assim, não? A pessoa não estudou, tadinha, né? Às vezes ela não... Saber, não ter conhecimento da lei, não te abdica do que aquilo, as consequências que aquilo ali pode te trazer, tá? Então vamos colocar a mão na consciência antes de ir pro Big Brother. Eu acho que o Big Brother também precisa fazer uma seleção melhor, principalmente de pessoas letradas, porque isso aí atrapalha o desenvolvimento das causas ativistas das pessoas pretas, sabe? Eu sei que um pouco é proposital, um pouco é pra que tenha entretenimento, mas isso não é entretenimento. Racismo não é entretenimento quando nós estamos falando de povo que sofreu mais de 300 anos. A gente precisa colocar a mão na consciência e pensar até onde que é o entretenimento e até onde que você tá, assim, chacotando da cara dos outros. Não, de verdade, gente, vamos parar. Porque eu não tenho culpa que lá no Sul eles falam negrinho, né? Quando vou fazer brigadeiro. Você tem culpa. Você tem, porque você já é adulto, né? Você não tem que ficar perpetuando esse tipo de falácia racista. Chega numa casa mais vigiada do Brasil, continua agindo como se a Ana Paula fosse a senhora de engenho e a Milena a escravizada, numa tentativa de deixar o seu racismo bem escancarado. Você tem culpa, você tem muita culpa, porque você é adulto. Então, assim, pra mim, não tem nada pior de um preto que se acha branco. Desculpa, gente.
chocada. Eu fico chocada como o BBB não interviu. Eu fico chocada como que provavelmente amanhã, quando ele sair no discurso do Tadeu, não vai ter nada sobre isso. Porque as pessoas simplesmente normalizaram o racismo. Eu fico incrédula. Como que, assim... Não, é um errinho, gente. Não tem nada a ver. Amanhã no discurso do Tadeu não vai ter absolutamente nada sobre isso. Porque eles tratam racismo como se fosse assim... Ora, bolas, esqueci de trancar o portão.